Este é um programa que procura auxiliar o homem do campo a produzir mais e melhor. No Conquista da Terra de hoje, vocês vão ver. Em Tecnologias Adaptadas, o repórter João Carlos Magno explica como fazer uma guilhotina para alho, também moldes para copos de papel e um riscador e adubador. O agrônomo João Carlos Durão fala sobre plantio e colheita de laranjas e figos. A socióloga Moema Toscano conversa com a mulher do campo e explica como no meio rural pode-se obter uma renda extra. Já o jornalista José Távora responde como os menores podem tirar suas carteiras de trabalho. Na reportagem de Tatiana Pires, um japonês e suas filhas estão produzindo goiabas de até 1 quilo. E também a história de um advogado e empresário, mostrando que a agricultura é o melhor negócio. E não perca o calendário agrícola, com o preparo do solo para as regiões brasileiras. E as notícias do Jornal do Agricultor com Correia de Araújo. A Conquista da Terra, o melhor negócio. Apoio cultural, Caixa Econômica Federal. Guilhotina para alho. Você sabe o que é e como se faz? Veja com o nosso repórter João Carlos Magno. Quem planta alho sabe como é difícil fazer a limpeza, principalmente em algumas variedades, como a variedade centenário, que é muito rica em raízes. O seu Jair, aqui de Nerópolis, em Goiás, resolveu esse problema muito simplesmente construindo uma guilhotina. Jair, como é que você fazia antes essa limpeza? Era com uma tesoura cortando. Então era difícil, calejava muito os dedos, a mão. Quando não era a tesoura, era com uma faca, mas era trabalhoso. Então, com essa máquina, resolveu o problema, abandonou as outras coisas, faca, tesoura, essas coisas, que tem mais facilidade, além de render mais o serviço, e não machuca a mão da gente, não faz calo nem nada. Ô Jair, me explica agora como é que você construiu essa guilhotina para o alho. Bom, ele foi num ferreiro. No ferreiro, então, cheguei no ferreiro, deu a explicação mais ou menos, que jeito que era para fazer, a altura, o modo que fazer, vamos pôr 15 centímetros de altura. Dessa parte de ferro, que é a guilhotina, aqui, né? 15 de altura. Uns 25 de comprimento. Aí... E a faca, essa faca? Essa aqui, a faca, é o mesmo material que esse que vem por baixo. É um material aproveitado. Aproveitado, contém um pouquinho de aço. E esse cano soldado aqui, para ter mais apoio, para segurar na mão, entende? Mas você prendeu essa peça de ferro, que é a guilhotina, nessa trave de madeira, né? Essa trave de madeira é para ter mais apoio. Qual o comprimento dela? 1 metro de comprimento. Sei. E essa tábua com uns 50 centímetros de comprimento, com uns 30 de largura, né? É. Essa tábua serve só para apoio, né? De só sentar, para apoio, né? só para ter pra ele ficar mais à vontade no lugar. E valeu a pena, Jair, ter feito isso? Valeu. Como é que foi isso? Você sentiu que a tua produção aumentou, diminuiu o seu 100%. cansaço? 100%. E o cansaço diminuiu também. Claro. Muito mesmo. Porque só de ficar mais à vontade, sem trabalhar sentado, era outra coisa, né? O agrônomo João Carlos Durão fala sobre a industrialização do suco de laranja. Vamos falar um pouco de laranja, do suco de laranja. É bem comum, bem típico do brasileiro, talvez de outros povos também, aquela mania de ufanismo, de considerar que no país temos algumas coisas que são sempre as maiores do mundo. Agora, é uma verdade insofismável, porque os números comprovam, de que o Brasil é hoje o maior produtor de cítricos do mundo. Vejam só, estamos dando
uma de brasileiro típico, mas acontece que somos mesmo os maiores produtores. E não é só isso, somos também o maior exportador de suco de laranja concentrado. Vamos ver então como se processa a industrialização do suco. Em linhas gerais, as laranjas chegam à indústria passando pela recepção, que faz o controle e a pesagem da matéria-prima. Depois vem a primeira limpeza com a lavagem das laranjas. A seleção manual, ainda na esteira transportadora, que tem a finalidade de eliminar as laranjas que poderiam vir a prejudicar a qualidade do suco. A fase seguinte é a moagem, onde as laranjas são espremidas para a obtenção do suco. Da casca da laranja extrai-se o óleo essencial, que em parte será adicionado ao suco e o restante será vendido para utilização como essência e outras várias aplicações. Imaginem que a casca da laranja, durante muito tempo, deixou de ser utilizada como produto de valor. Hoje ela é seca e serve como ração animal. Vale aqui mencionar uma experiência que eu mesmo vivi quando estudava na Espanha. Naquela época, as indústrias espanholas que utilizavam a polpa de laranja também não utilizavam as cascas, exportavam as cascas para a Inglaterra, que fazia uma excelente geleia de cascas de laranja e voltava a vender para o mercado espanhol. Voltando ao suco, depois de extraído, ele é concentrado, eliminando-se parte da água que contém. Depois de concentrado, o suco é embalado em barris para ser exportado. A estocagem até a hora do embarque é feita em câmaras frigoríficas que mantêm a boa qualidade do produto. E depois de ver como se processa a industrialização do suco de laranja, é importante registrar um dado de produção. A produtividade dos laranjais no Brasil poderia crescer um mínimo de 50%, se algumas poucas técnicas agronômicas fossem observadas. A polinização dos laranjais, por exemplo, com a utilização de abelhas, não é uma prática ainda muito difundida. A calagem é outra prática que aumenta a produtividade, além de melhorar a absorção dos adubos. A produção de cítricos, de sucos cítricos no Brasil, pode aumentar e, com isso, diminuir a capacidade ociosa das nossas indústrias de moagem de laranja. E a palavra-chave para se obter maior produção de sucos está diretamente ligada à melhoria da produtividade dos laranjais. Se você quiser saber alguma coisa mais sobre o plantio de laranjas, escreva para A Conquista da Terra, Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro, RJ. Vamos assistir agora a socióloga Moema Toscano, que vai tratar dos problemas da mulher no campo. Para nós que trabalhamos em organizações que se ocupam com mulheres em diferentes situações de vida, é muito comum entrar porta dentro uma mulher preocupada, aflita, sem saber que rumo tomar e que, em geral, nos conta uma historiazinha do tipo dessa que eu vou contar a vocês. Maria viveu com João, que era casado com outra mulher, durante muito tempo. Durante todos esses anos, nem Maria nem João tiveram qualquer preocupação em assegurar a Maria qualquer direito previdenciário. Maria não trabalhava fora de casa, não tinha nenhum tipo de rendimento econômico e vivia às custas de João. Passados 20, 30 anos, João morreu de repente. E Maria viu-se viúva, sem emprego, sem nenhum apoio de uma instituição de previdência e despejada porque quem pagava o seu aluguel era João, que morreu. Maria está sem saber o que fazer, para onde se virar, não tem apoio de jeito nenhum, está completamente desamparada. E a nossa preocupação aqui é trazer para outras Marias, que existem aos milhares por esse Brasil afora, uma palavra de orientação. A nova Constituição garante a qualquer pessoa, independente de ela desenvolver uma atividade econômica, dela trabalhar, dela produzir ou não, o direito a se cadastrar nos órgãos de previdência social. É o artigo 201 da nova Constituição, no parágrafo 1. Então, se você está neste caso de Maria,
dirija-se logo a um posto de seguro social, da Previdência, do Fundo Rural e se cadastre para você ter direito a este amparo da Previdência, que é muito importante. Outra medida que você pode tomar é ir com o João a uma companhia de seguro privada e convencê-lo a fazer um seguro de vida em seu nome. Mas o grande conselho que eu quero dar a vocês vai além dessas medidas que são mais medidas a curto prazo. Eu gostaria de sugerir que as mulheres, em qualquer situação que fosse, tivessem o seu trabalho, a sua ocupação, a sua profissão, que não aceitassem essa situação de dependência, seja do pai, do companheiro, do marido, que tratassem de buscar o seu caminho. Aquela situação descrita por Machado de Assis, nos romances da sua época, da mulher teúda e manteúda, já deve ser recolhida a um museu. Essa mulher não se usa mais. Agora, do que se trata é da mulher buscar o seu espaço, garantir uma forma de vida independente, de tal sorte que se um belo dia o João lhe der um adeuzinho e desaparecer numa curva da estrada, ou, na pior das hipóteses, Deus o levar desta para melhor, ela não se sinta desamparada, desesperada, como a Maria da nossa história. Qualquer sugestão, qualquer pedido de informações, você pode escrever para a Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro, RJ. O Banco Mundial vai enviar uma missão técnica ao Brasil no dia 8 de maio para analisar a possibilidade do financiamento de projetos agrícolas no Nordeste. O Ministério da Agricultura negocia com o Banco Mundial empréstimos destinados à ampliação do projeto Nordeste 4, que compreende os programas de irrigação Platôs de Guadalupe, no Maranhão, e Tabuleiros da Parnaíba, no Piauí. O governo ainda não divulgou o montante de recursos pleiteado ao Banco Mundial, mas sabe-se que o objetivo é ampliar em 11.400 hectares de terra a área irrigada no projeto Platôs de Guadalupe e em 7.000 hectares nos tabuleiros litorâneos da Parnaíba. Agora, veja o calendário agrícola com o preparo do solo para a região sul. Na região sul, este é o momento para o enterrio dos restos culturais do arroz de sequeiro e irrigado, da soja e do sorgo. É hora também de preparar os canteiros de beterraba e do preparo do solo para o plantio da cenoura. Daqui a pouco a gente volta com os seguintes assuntos. O repórter João Carlos Magno com tecnologias adaptadas. O jornalista José Távola fala sobre a obtenção da carteira de trabalho para menores. Na reportagem de Tatiana Pires, a história de um japonês que está produzindo goiabas de até 1 quilo depois de várias tentativas e cruzamentos. No calendário agrícola, as indicações de preparo do solo para as regiões Sudeste e Norte. O nosso repórter João Carlos Magno explica agora como fazer moldes para copos de papel. Um dos tipos de saquinho de papel para muda que o lavrador conhece é aquele que é moldado numa garrafa ou então numa lata de cerveja, aquele redondo. E eu vim encontrar aqui em Nerópolis, em Goiás, um lavrador e técnico que há 15 anos desenvolveu um outro saquinho de papel muito mais prático e muito mais vantajoso. Manuel, como é que você sentiu a necessidade de construir, de criar esse novo saquinho de papel? Bom, na prática, realmente eu senti que o saquinho tradicional, que é o redondinho, ele trazia uma série de dificuldades. Por exemplo? Por exemplo, eu queria armazenar esse copinho com uma certa antecedência. Como é que é esse saquinho? Como é que se faz esse saquinho? Você precisa de um molde? Como é que é? Praticamente é o mesmo sistema, só que com algumas modificações. Uhum. Ao invés de ser uma forma redonda, eu bolei uma forminha quadrada, né, que é uma forminha de madeira, como essa. E que medidas a gente faria uma forminha assim? Você pode ensinar isso? Dá para ensinar? As medidas é o seguinte, é 6,5, né? 6,5 de lado e 10 centímetros aqui de comprimento, de altura, né? A altura 10 centímetros e o lado 6,5. Naturalmente, 2 tabinhas tem que ficar com 6,5 e a outra tem que ficar com 4,5, devido à largura das outras duas. Sim, ele tem que ter 6,5 em toda a volta, né? Tem que ter 6,5 em toda a volta. O fundinho também é com 6,5 aqui. Fica um copo de madeira aí, mais ou menos, né? Como se fosse um copo quadrado. Um porta-lápis, né? Uma coisa assim. Exatamente, porta-lápis.
Então, até um porta-lápis também daria para fazer. Mas pode fazer maior, se ele quiser, ou menor? Por que essa medida? Sim, essa medida aqui é uma medida mais ou menos ideal, porque ela não vai gastar uma quantidade de terra muito excessiva, porque essa terra que ele vai colocar no copinho é uma terra que dá um pouco de trabalho, tem que ser um terriço da mata, né? Então tem que misturar com esterco, misturar com adubo formulado, adubo químico, tem que tratar essa terra com brometo de metila, né, contra os nematóides e contra também sementes de ervas daninhas. Serve para exatamente que tipo de plantação? Esse tipo de copinho para semente e tal? Normalmente se faz para tomate, faz para pimentão, faz para solanácea em geral, né? Berinjela, jiló, e também é utilizado em melancia, é utilizado em pepino, né? Agora, esse é o molde, né, que é o copinho de madeira. E como é que você faz, então, o copo de jornal? Quer dizer, que é onde vai entrar a terra e tal para muda. É fácil? Como é que faz? É simples, porque, inclusive, essa medida nos trouxe uma certa economia também, até no jornal, e uma facilidade de cortar o jornal, porque ela nos permite pegar simplesmente uma folha de jornal, como o leitor está acostumado, né? E dobra e... Uma folha dupla de jornal, uma folha dupla, né? Exatamente como você pega lá. Como ela acabou de ler o jornal, já pode ler. Acabou de ler, já vai dobrar. Então, você dobra 2 vezes, né? Aqui, seguido. Né? Torna a dobrar de novo. Torna a dobrar de novo. Isso. Sim, aí você simplesmente com o auxílio de um canivete ou de uma faca, né? Você corta. Sim. Quer dizer que fica um retângulo de mais ou menos quanto por quanto, Manuel? Fica um retângulo mais ou menos 35, que é a largura do jornal, por 14,5 a 15 centímetros, né? Sim. Então, se a pessoa não tiver o jornal e tiver outra disponibilidade de papel, pode usar essa medida, mais ou menos de 35 por 14,5, 15, né? Ou 16, não vai variar muito. Bom, depois de cortar, como é que a gente vai fazer? Aí? Depois de cortado, é muito simples, é só pegar a forminha, né? E começar, então, o processo auxiliado com durex, que no copinho tradicional não tem. Mas esse precisa ter o durex, né? Exatamente, ele fixa bem mais, né? Então, o durex na parte lateral primeiro, né? Depois faz o fundo do saquinho. Vamos guardar o saquinho. É necessário apenas que faça esse movimento. Dobra. Né? E ele fica como um saquinho tradicional de armazém que você vai comprar aí. Né? Aí, na hora de encher, simplesmente você abre, né? Põe a mão aqui dentro e despeja a terra. O método antigo, que faz o molde na garrafa, também é bom. Mas você aprendeu com o Manuel como é muito mais simples e muito mais eficiente você construir esse copinho de madeira que serve de molde. Experimente na sua fazenda, você vai ver que o resultado é muito melhor. O jornalista José Távora diz o que o menor tem a fazer para tirar a carteira de trabalho. Como prometi no programa da semana passada, hoje continuarei a responder à carta de Itamar Pereira, responsável por um grupo de menores que trabalha na colheita de frutas para uma fazenda no sul de Minas Gerais. Anteriormente, tratei da duração do trabalho do menor e agora vamos falar de vários outros itens. Ao tirar a carteira de trabalho, o menor deverá apresentar o atestado médico de capacidade física e esse atestado deverá ser revalidado anualmente pelas autoridades federais, estaduais ou municipais competentes ou pelo médico da empresa ou dos sindicatos de classe, devidamente autorizados pela autoridade competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Para obtenção da carteira de trabalho, deverá o menor estar autorizado pelo seu pai, mãe ou responsável legal. O trabalho noturno, Itamar, é proibido para o menor e a lei entende como trabalho noturno o que foi executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Quanto às férias do menor, elas devem ser concedidas de uma só vez e o empregado estudante terá direito a fazer coincidir com as férias escolares. Não há dúvida que é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, contudo, de rescisão de contrato,
é proibido ao menor de 18 anos dar, sem anuência dos responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Finalmente, é dever dos responsáveis legais de menores, pais, mães ou tutores, afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e constituição ou prejudiquem sua educação moral. Espero que tenha atendido às indagações de Itamar Pereira e o programa A Conquista da Terra está à disposição daqueles que desejem dissipar dúvidas sobre problemas de direito trabalhista ou agrário, mandando suas consultas para a Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro. E agora a repórter Tatiana Pires, mostrando que o tratamento especial da Dopomar pode ser o segredo de frutas saborosas e de alta rentabilidade. Há 60 anos chegava ao Brasil a família Ogawa na esperança de tentar a vida no único país que aceitava imigrantes na época. Hoje, um dos filhos do casal japonês, Shinichi Ogawa, tem na memória muitas safras ruins. Mas depois que começou a cultivar essa fruta, os resultados foram cada vez melhores. Shinichi Ogawa, natural de Wakayama, no Japão, já plantou de tudo um pouco. Ele e outras milhares de famílias viram suas produções de café no interior de São Paulo arrasadas pela queda dos preços. Depois de tentar a vida em outros lugares com outras culturas, Shinichi Ogawa comprou esse sítio de 10 hectares em Itaguaí, município do Rio. Aqui começou a família. Ao todo são 6 filhas, 4 das quais fazem parte da única mão de obra do sítio. Só em 53, depois de plantar sem muito sucesso frutas de clima temperado, Ogawa pensou em cultivar a goiaba. Não a nativa, mas variedades geneticamente melhores. No início o senhor foi desaconselhado a cultivar goiaba. Por que o senhor insistiu? Eu já sabia, visão de frente. Agora está ruim, ninguém sabe. Ninguém dá valor. Mas quem aguenta sou eu. Eu queria mostrar a goiaba boa, a cultura e lucrativa que dá rendimento mais do que outras artigos. E a goiaba agora, ela dá lucro? Lucro. Por isso que eu, como já sabem, que a minha família é toda menina. Primeira filha foi educada do Universitário do Rio de Janeiro, setor da farmácia, terminou. Agora, esse pessoal também todo era secundário que estudado. E o último também foi estudar na agronomia. Todo era médio. Essa fonte é o que? Qual é? É goiaba. E hoje, 35 anos depois, o senhor já ganhou vários prêmios. Como é que o senhor se sente? Esse sentimento, agora, para mim é grande honra. Uma pequena agricultora. Não tem nada de nome, não tem nada de dinheiro, terra também, pequena terra. Se fosse continuando assim, eu também, vai acabando a vida, era com caboclo. O senhor não tem vontade de se expandir, de exportar? Agora, exportação fará fácil, mas particularmente não é difícil hoje em dia. Né? Caseco não aceita. Então, melhor grande firma. Por isso é importante que eu pertenço da cooperativa Cotia. Mas hoje em dia, graças a Deus, não sobra dinheiro, mas pode acontecer alguma coisa, que qualquer coisa que 1 ano, 2 anos sem trabalho, que dá para viver. Eu queria até atuar a minha idade de 74 anos, aposentado, mas ainda ativo para pesquisa. Mas meu pensativo é, enquanto estou em cima da terra, aqui no Brasil, eu amando a terra do Brasil e queria deixar uma semente boa. Essa semente
para mais tarde distribuição todas as pessoas, brasileiros, japoneses, ou chineses, ou quem for. Quando um dia falecido, um dia que Ogawa deixou essas sementes que deixaram, vamos avançar. Esta palavra que eu quero só. Do pólen masculino da goiaba vermelha, vinda de Pernambuco, se deu o primeiro cruzamento com uma espécie nativa. Foram feitas seguidas seleções, até chegar à 5ª geração, que levou o nome de goiaba Ogawa número 1 vermelha. As características dessa fruta são sabor adocicado, polpa grossa e pouca semente, com peso em média de 500 gramas, podendo chegar a 800 gramas. Mas havia um pequeno defeito. Os ramos laterais da goiabeira cresciam no sentido vertical, o que dificulta o trato. Então, foram feitos novos cruzamentos com pólen da araçá-coroa e depois com o da matriz nativa. E surgiram mais 2 Ogawas vermelhas e uma branca, com peso médio de 500 gramas e árvores com ramos mais baixos. Mas não basta chegar a uma variedade da fruta de maior qualidade e maior produtividade. Os tratos culturais também são importantes. Elizabeth, quais são as técnicas que vocês aplicam aqui? Irrigação, adubação, tratamento fitossanitário e podação. E esses tratos são feitos desde o início? Desde o início. Agora, a podação é feita a partir, quando a poda de formação, que é a primeira, é feita quando a muda atingir 50 centímetros de altura, é despontado para 30 centímetros, então eu deixo 3 brotações utilizando os ramos primários, né? E que saiam de anéis diferentes, que estejam bem distribuídos na arte principal. E como é que ela atinge esse formato de taça? É a poda de frutificação, tá? Como é que Você poda de uma forma que fica como taça mesmo. Que é a podação dos ramos secundários para sair os ramos terciários, que vai frutificar e assim por diante. Mas por que essa poda? É para frutificar, porque se você deixar assim, como está, sem podar nada, ela vai frutificar, mas vai frutificar muito pouco, sabe? Todo desuniforme, não vai ter um fruto de boa qualidade, do mesmo tamanho, etc. Né? E por que envolver as frutas nesses sacos, nesses papéis? É o tratamento que a gente faz para controlar a mosca de frutas, tá? E gorgulho. Isso evita que a goiaba dê bicho? Evita que a goiaba dê bicho. E fica mais gostosa? Fica mais gostosa, de uma ótima qualidade, né? E esse tratamento faz parte do controle integrado? Sim, faz parte do controle integrado, tá? É um dos métodos que a gente utiliza para controlar pragas e doenças. Essas técnicas que são usadas aqui no sítio Ogawa são pouco aplicadas no resto do país. Elas são viáveis ao produtor brasileiro? São viáveis, embora o conhecimento dessas técnicas de poda seja muito complexo. Os produtores eles precisam ter um conhecimento muito profundo. As podas são muito detalhadas, principalmente as podas de frutificação de inverno e de verão, que são diferentes. E também com esses métodos de poda, a goiaba pode produzir durante o ano inteiro. E essas técnicas apresentam resultados melhores? Sem dúvida. Com a utilização da técnica de podação bem conduzida, a produção dos frutos é de melhor qualidade. Dessa forma, se atinge melhor preço também nos mercados atacadistas. Shinichi Ogawa não se cansa de aperfeiçoar a goiaba e agora se prepara para entrar no mercado com a goiaba Ogawa branca número 4. Tem uma média de 800 gramas, podendo chegar a 1 quilo. Mas o resultado de 35 anos de muito trabalho e pesquisas só vai ser revelado depois que Shinichi Ogawa registrar a sua mais nova patente. Por enquanto, tudo é segredo e a gente só pode sentir o gosto. Anote as indicações de preparo do solo para as regiões Sudeste e Norte. Os agricultores da região Sudeste devem preparar os canteiros da beterraba, além do enterrio dos restos culturais do arroz irrigado e de sequeiro. Nos estados do Norte brasileiro, este é o momento para construir canais de irrigação e drenagem do arroz irrigado e de sequeiro, além do enterrio dos restos culturais do sorgo. Prepare o solo também para a cana de ano e meio. No próximo segmento, tecnologias adaptadas com o repórter João Carlos Magno. A história de um advogado e empresário que se transformou em um criador de cavalos e gado leiteiro. A socióloga Moema Toscano diz à mulher que vive no meio rural como obter uma renda extra sem sair de casa.
E o agrônomo João Carlos Durão explica tudo sobre plantio, preparação do solo e colheita de figos. E ainda as notícias do Jornal do Agricultor e as dicas de preparo do solo para as regiões Sudeste e Norte. Acompanhe agora o nosso repórter João Carlos Magno mostrando como se faz um riscador e um adubador. A gente tem mostrado para vocês diversas tecnologias muito simples, principalmente aquelas que reduzem o custo da produção. Eu vim descobrir uma aqui em Goiás, fantástica. Ô Lázaro, como é que você construiu esse adubador, riscador, misturador? É fácil construir? É fácil. Como é que foi? É só a pessoa pegar os carros, adaptar os três, cortando o cabo do meio, parafusando em seguida. Depois, logo em seguida, você coloca embaixo umas tábuas com um bico de 30 a 32 centímetros da frente da adubadeira, né? As tábuas para riscar. Sim. Depois você coloca logo atrás uma grade com 6 riscadores de ferro, que é para poder misturar o adubo com a terra, né? Quer dizer, esse carrinho já existe, não é isso? Ele existe. Você só cortou o do meio, juntou 3 e cortou o do meio, parafusando, né? Isso. Agora, nesse balde onde você mistura o adubo, você teve que fazer alguma alteração aí? Eu só fiz aumentar aquele buraco para 3 centímetros. Ah, sim, são 2 buracos, você aumentou. Por que você teve que aumentar lá? É porque no caso de usar o químico com o orgânico, que aí tem que cair uma quantia maior. Agora só o químico não tem que alterar. Mas ele tem uma regulagem, isso já vem no carrinho, uma regulagem para você soltar a quantidade que você deseja. Agora a pessoa usa o tanto que quer. Agora eu estou vendo, Lázaro, essa trave aqui. Para que serve essa trave aqui? Essa trave é justamente para firmar os carrinhos, para ele não abrir mais e para 2 pessoas, que um pega deste lado e o outro pega do outro lado. Bom, mas também na frente você tem uma construção de madeira. Para que é a finalidade dela? Aquela ali é o seguinte, ela é para 2 pessoas pegar e puxar. Ah, sim, vão 2 atrás e 2 na frente. Essa tecnologia que vocês puderam ver, se trata de uma tecnologia adaptada à região produtora de alho. Ela visa principalmente 2 motivos. O primeiro é a racionalização do custo de produção do alho. A segunda é uma melhor distribuição do adubo químico e orgânico. O Lázaro não é inventor, mas descobriu uma maneira muito simples de reduzir o custo da produção aqui na propriedade dele. E você pode fazer o mesmo. Bem, a cada programa nós temos a participação de um empresário do meio rural. E hoje vamos conversar com Ayrton Caetano, da fazenda Marumari de Paracambi. Ayrton, o ponto alto da sua fazenda tem sido até o momento a criação de cavalos e a pecuária leiteira. Como é que tem sido a resposta do mercado interno para essas atividades? A resposta do mercado é a resposta da atualidade brasileira. Então, é um mercado de altos e baixos. Nós lutamos com muita dificuldade com relação ao cavalo, dado aos altos custos de sua alimentação, a parte de medicamentos, então não se fala. O senhor cria manga larga machador? Manga larga machador. É uma raça que dá muito prazer ao seu criador. Realmente são animais muito dóceis, animais de muita utilidade. Hoje, inclusive, o mercado se estendeu, além para a utilização do cavalo, no trabalho na labuta da terra, também no aspecto de lazer. Nós fazemos provas de hipismo rural e passeios. Então, o mercado em si, ele não é mau. A dificuldade é o momento brasileiro. Né? Os custos aumentaram tremendamente na manutenção do animal e o próprio custo de produção, o que levou o cavalo a um patamar que cria uma certa perplexidade ao criador. Então, a única maneira que se tem para se vencer no âmbito agrícola e pecuário é diversificar. Então, nós, além da criação do manga larga machador, nós temos uma pecuária leiteira, que se nós fôssemos também analisar dentro de uma realidade, não é bom ao mercado, porque o preço do leite está aviltado. 1 litro de leite para o produtor é vendido na fase de 200 cruzados, então não precisaria de nada além disso para falar sobre... E o preço dos insumos muito caro, ração caríssima, produtos
veterinários também muito caros. Então, a coisa realmente, eu não sou um pessimista, mas nós vivemos um momento de dificuldade. O senhor estava falando em diversificação. O senhor até bem pouco tempo combinou a sua atividade como empresário rural e também a sua atividade como advogado e como empresário participando de uma empresa de exportação. Hoje parece que o senhor está concentrando as suas atividades no meio rural. O senhor está pensando em diversificar mais ainda a produção lá na fazenda em Paracambi? A ideia não seria bem essa, não. Eu estou fugindo um pouco da cidade, dado aqui eu há muitos anos labuto, então estou querendo diminuir um pouco a minha atividade, mas em função chegando, está no meu momento de começar a me recolher. E procurei me recolher no campo, onde existe uma tranquilidade maior, onde se pode viver com menos preocupação do que a vida da cidade grande, né? Mas não está sendo possível, o momento que eu escolhi para fazer esse recolhimento não foi muito propício, dado as crises que nós vimos passando. Então, a gente está um pouco hibernado. Essa é a realidade. Um pouco hibernado para vermos se dentro em pouco, e assim nós desejamos, o quadro se modifica, porque o Brasil tem tudo para, na agricultura e na pecuária, ser um vencedor. Nós temos tudo, não nos falta nada, porque nós temos um país muito grande, mas que se adapta a qualquer tipo, dado a climas diferentes. Nós temos o sul com uma produção, nós temos agora o próprio Cerrado produzindo grãos em intensidade, né? A nossa região, que tem vocação realmente para a pecuária, para a equinocultura, dada a proximidade de grandes centros consumidores. O Estado do Rio. O Estado do Rio, o Rio de Janeiro, né, um grande centro consumidor. Então, mas nós precisávamos realmente que houvesse mais apoio e uma política mais definida, porque, na verdade, nos falta uma definição política. Que tipo de incentivos, por exemplo, poderiam fazer parte dessa política que o senhor está traçando? Eu incentivo em si, eu acho que realmente não deveria haver, né? O que deve haver é um preço justo para cada produto. É a melhor maneira, porque eu acho que nós temos que esquecer, no Brasil, de trabalharmos à base de incentivo, de ganharmos em prejuízo de outro. Então, nós todos temos que produzir e procurar resolvermos os nossos problemas, mas tendo preços que permitam. Se nós somos tolhidos com... Eu não falo desse momento, desse congelamento, porque isso é uma situação realmente temporária, né? Redundante, resultante de um momento em que nós íamos caminhando para a hiperinflação. Então, eu acho que é válida, esse ato que nós estamos sofrendo é perfeitamente válido, né? Mas é preciso que, tão logo a coisa demarre, seja com uma definição, porque nós tivemos exemplos, esse início de ano mesmo, houve um abate imenso de matrizes, dado ao desinteresse e a perplexidade em que ficou o produtor em como manter o seu rebanho se ele não tinha uma resposta em preço. Então, a única maneira que ele viu possível foi quase que matar para comer. Isso nós vimos na região goiana e em Mato Grosso, houve muito isso, né? E apesar dessas dificuldades que o senhor está traçando, o senhor acredita que o produtor rural pode fazer da sua atividade um bom negócio? É porque o produtor rural realmente é um forte. Então, em sendo ele um forte, ele encontra e há de encontrar meios para superar essas dificuldades. Mas é preciso que, eu volto a dizer e insisto, que as autoridades governamentais olhem com mais carinho para essa atividade, porque nela talvez esteja a solução mais rápida dos problemas do país. Bom, muito obrigada, Toreto Quintana. E a gente fica agora com a socióloga Moema Toscano. Ela vai comentar como uma mulher pode obter uma renda extra sem sair de casa. No Brasil, a maioria das mulheres em idade de trabalhar o faz fora do esquema da produção economicamente retribuída, isto é, trabalham em casa ou em afazeres que não lhes rende nenhum benefício econômico.
Isso faz com que elas estejam afastadas das estatísticas como parte da população economicamente ativa. Ora, se isso é verdade para as mulheres em geral na nossa sociedade, é muito mais verdade ainda para a mulher do campo, que em geral trabalha como mão de obra auxiliar, não tendo carteira assinada, não tendo contrato de trabalho, não contribuindo para a previdência, e qualquer benefício que ela tenha é sempre na condição de dependente. Daí a grande preocupação das organizações que se ocupam com as mulheres, e isso acontece no mundo inteiro, em estudar, discutir algumas formas pelas quais estas mulheres que trabalham em casa podem obter uma renda extra, podem fazer algum trabalho que lhes renda algum dinheiro que possa ajudar no orçamento doméstico. Para esta mulher que está preocupada em obter um rendimento fora do seu trabalho sem sair de casa, nós temos algumas coisas importantes a sugerir. Em primeiro lugar, ela deve ter a preocupação de se qualificar enquanto mão de obra, isto é, aprender a fazer alguma coisa bem feita e que tenha valor de mercado. Isto é, que haja algumas pessoas interessadas em comprar o produto deste trabalho. De um modo geral, a dona de casa só sabe fazer razoavelmente aqueles trabalhos domésticos que não lhe permitem obter ganhos a partir dessa atividade. Então, ela vai ter que fazer ou um curso na cidade, na vila mais próxima, aprender uma técnica qualquer com uma amiga que more perto do lugar onde ela mora, ou até fazer um curso, por exemplo, por correspondência. Então, o primeiro passo é ela obter esta qualificação que vai lhe permitir produzir algum bem que tenha valor econômico. O segundo passo, também muito importante, já que ela, em geral, é responsável por todos os afazeres domésticos, é conseguir alguém com quem ela possa dividir esse trabalho a fim de não cair naquela odiosa dupla jornada das mulheres. Nesse sentido, é importante que ela dialogue com o marido, com os filhos mais velhos, com a mãe, com a avó, para obter algum tipo de ajuda, de sorte que lhe sobre algum tempo para desenvolver esta atividade e para colocar o produto da atividade no mercado, ou até para fazer seus cursos de aperfeiçoamento, etc. Então, esses dois pontos são importantes, esses dois passos. Primeiro, se qualificar. Segundo, encontrar com quem dividir as tarefas domésticas. E o terceiro passo, que é o mais importante, que é aquele em que nós vamos sugerir os tipos de atividade que estão ao alcance desta mulher que desenvolve atividades dentro de casa, nós deixamos para o próximo programa. Se você quiser maiores informações, escreva para a Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro, RJ. O engenheiro agrônomo João Carlos Durão fala sobre a cultura de figos. O figo é originário da Ásia Menor e foi trazido para o Brasil pelos portugueses lá pelos idos de 1600. Embora seja uma árvore de grande porte lá na Ásia, aqui no Brasil a figueira é mantida com 3 a 5 metros de altura. A razão de manter-se a figueira com um baixo porte está na necessidade de facilitar a colheita e alguns tratos culturais. Para que a figueira tenha um porte arbustivo, fazem-se podas que, além de limitar o crescimento vertical do vegetal, têm importância fundamental na produção dos figos. Vejamos por quê. A figueira pode dar 1 ou 2 colheitas e o sistema de podas determina a produção porque os figos crescem nos ramos que nasceram no ano anterior. Ora, quanto mais ramos tiverem nascido no ano anterior, maior será o número de figos que crescerão. A segunda safra, que é considerada a principal, acontecerá com o crescimento dos figos nos ramos nascidos no ano, portanto, nos ramos novos, ainda em crescimento. Vê-se assim a importância do regime de cortes e a sua consequência na formação de ramos novos. Ao começar um plantio, o produtor deve dar especial atenção na hora de comprar as mudas de figueira. Deve-se dar preferência a um produtor de mudas conceituado, conhecido, alguém que viva da produção de mudas. O estado sanitário, a boa saúde do material a ser plantado, é primordial para a obtenção de boas produções de figo. Na hora de plantar,
é importante observar as raízes da muda da figueira, porque estas devem ser bem limpas, não devem apresentar nenhuma psecídia ou galha causada por nematóides, que são muito comuns nas mudas de figueira. O nematóide vai concorrer com a planta, prejudicando a produção, fazendo com que o vegetal tenha dificuldades em se desenvolver. Como identificar a presença do nematóide? Ele se apresenta como pequenas bolinhas nas raízes e, não raro, em grande quantidade. Como a raiz é lisa, torna-se fácil a identificação. O nematóide tem tratamento com produto específico e, para seu controle, o engenheiro agrônomo de sua região poderá receitar o produto adequado. A colheita dos figos é manual e depende de seleção, na boa escolha dos figos a serem colhidos. E se o produto vai ser comercializado no mercado, deve-se colher os frutos ainda meio verdes, porém com bom tamanho. Figos maduros só se colhe para consumo imediato. Na prática da colheita, o agricultor deve ter o cuidado de proteger as mãos, porque o leite que escorre do figo irrita a pele. Aqui vai uma curiosidade agronômica. Os frutos da figueira são as sementinhas que estão dentro do figo, que são denominados em botânica como aquênios. Escreva para o programa A Conquista da Terra, Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro, RJ, para ter as suas dúvidas sanadas. E fique agora com Correia de Araújo, com as notícias do Jornal do Agricultor. Peixe ajuda a combater poluição. O estado do Paraná está usando peixes nativos para ajudar a controlar a poluição de seus rios. A técnica, introduzida pelo pesquisador Robert Hickson, consiste em criar peixes em cativeiro e fazer periodicamente exames de sangue e outras análises, capazes de identificar a natureza e quantidade dos problemas nos cursos d'água. Embrapa comemora aniversário com prêmios. A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, estará comemorando 16 anos de existência no próximo dia 26, em sua sede em Brasília. Além da exposição de trabalhos, serão entregues medalhas e diplomas aos cientistas e jornalistas que mais se dedicaram ao setor no ano de 1988. Safra brasileira bate novo recorde. Com um volume estimado entre 70 e 72 milhões de toneladas de cereais oleaginosas, a safra brasileira de 88-89 deverá bater um novo recorde, segundo a Companhia de Financiamento da Produção. As culturas de arroz, algodão e feijão deverão ter desempenhos inferiores em relação ao ano passado, mas a soja compensará a perda com um aumento de 25% no mesmo período. Ração. Indústria quer vender mais em 89. Dependendo do comportamento do consumo de suínos, ovos, frango e leite, os fabricantes de ração poderão recuperar as perdas do ano passado. O Sindicato Nacional da Indústria de Rações Balanceadas acusou, em 88, uma queda na produção de rações. Mas se o mercado reagir, o crescimento deverá ficar entre 7% e 8%. Agenda Rural. Alguns eventos desta última semana de abril. Dia 28, palestra técnica sobre citricultura no Instituto Agronômico de Cordeirópolis, São Paulo. Dia 27, seminário sobre a potencialidade do cultivo de hortaliças em Linhares, Espírito Santo. Na cidade de Carpina, Pernambuco, de 27 a 30, a 12ª Exposição Regional de Animais. E de 26 a 30, em Itabira, Minas Gerais, a 5ª Exposição do Cavalo de Itabira. Lápis e papel na mão. As indicações de preparo do solo para as regiões Centro-Oeste e Nordeste. No Centro-Oeste é hora de preparar o solo para a cebola e preparar os canteiros da beterraba. Construa também os canais de irrigação e drenagem do arroz irrigado e de sequeiro e faça o enterrio dos restos culturais da soja e do sorgo. Os agricultores dos estados nordestinos vão preparar o solo das lavouras de cana de ano e meio e também dos canteiros de repolho. A cada programa, esperamos contar com a sua participação, para juntos conhecermos melhor a nossa gente e a nossa terra. Escreva para a Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro, RJ. E até o próximo domingo, com mais um Conquista da Terra, o melhor negócio.
A conquista da terra, o melhor negócio. Apoio Cultural Caixa Econômica Federal.